Num cenário que o presidente da República perde cada vez mais poder. Isso até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em entrevista que o sistema político do país mudou. Segundo Fernando Haddad, isso logo depois, da votação lá que derrubou o decreto do governo sobre o IOF, ele disse que o Brasil já não vive mais o presidencialismo clássico, que quem não quiser enxergar, estou completando 9 anos no ministério, contando o período de ministro da Educação, mudou o sistema político, não é o mesmo de Fernando Henrique e do Lula 1 e 2, respondeu Haddad ao ser questionado na Globo News sobre a dificuldade em negociar com o parlamento e sobre cortes de gastos da União. Questionado sobre o regime, que regime seria o atual, Haddad citou ironia do ministro Flávio Dino. Ele disse que tem 4 sistemas políticos no mundo: o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o brasileiro, que é esse aqui que está meio distorcido. O Congresso ganhou protagonismo com emendas parlamentares. Depois do governo Bolsonaro, o Congresso passou a deter fatia ainda maior do orçamento, ganhando independência do Executivo. Como exemplo, Haddad atribuiu ao Congresso a dificuldade em desvincular o salário mínimo dos repasses para a saúde e para a educação. Mais cedo, Fernando Haddad disse que o ajuste fiscal no Brasil foi historicamente feito com supressão de direitos e que o objetivo do governo é mudar isso. Ele deu uma palestra na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Historicamente, ajuste fiscal é sinônimo de supressão de direitos no Brasil. É assim que as pessoas fazem a leitura. Que você fala de ajuste fiscal, o cara fica tenso. Quem é que vai pagar essa conta? Em geral, é quem ganha salário mínimo, é o aposentado, é o servidor público, né? É o pessoal da periferia. Essa turma que vai pagar pelo ajuste fiscal. Quando você fala, não, vamos corrigir essas contas, mas vamos chamar a turma da cobertura para pagar o condomínio, aí é um espanto. Aí não é possível. O que isso fere suscetibilidades, das pessoas que hoje se tem um embate contra um governo que está buscando justiça social, está procurando fazer o certo em relação às contas, mas olhando para a desigualdade de classe, olhando para a força de cada cidadão em relação ao que ele pode contribuir, a chamada capacidade contributiva de cada um de nós. Será que nós vamos onerar ainda mais quem está pedindo socorro? Ô Carla, qual que é a ideia do governo agora, já que o decreto foi derrubado? É judicializar? É tentar ir para a luta política, como sugeriu o Reinaldo Azevedo aqui? Quer dizer, ir mesmo para essa disputa de narrativas sobre quem seria onerado, que seria a fatia mais rica da sociedade, não os mais pobres? Qual deve ser o caminho adotado? Já está definido isso? Então, Diego, tem 2 caminhos em andamento e esses 2 caminhos vão andar de forma paralela, Uma hoje, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, informou que solicitou ao Ministério da Fazenda algumas informações para estudar as medidas cabíveis para uma via judicial, ou seja, sim, para entrar com uma ação no Supremo em relação à derrubada do decreto que tratava do IOF, já que decreto, por si só, seria uma prerrogativa presidencial. Então, ali poderia ter alguma inconstitucionalidade no que o Congresso fez essa semana. Mas a AGU está bem cautelosa, viu, Diego? Eles estão falando, olha, isso não significa que vamos de fato judicializar. O Lula deu o aval para que a gente comece a estudar essa medida via judicial. Eu estava falando no Planalto hoje mais cedo sobre a outra questão, O Lucas Borges Teixeira fez essa semana uma matéria que logo depois dessa surpresa que aconteceu essa semana, do Alcolumbre e do Mota se juntarem para derrubar o decreto do IOF e também num acordo que previu o aumento do número de deputados, causa do Planalto, e a primeira impressão foi, vamos pensar o que a gente fazer, será que a gente vai para tudo ou nada, ou a gente vai para a saída política? Agora a avaliação é a seguinte, a saída política não é, neste primeiro momento, chamar Alcolumbre e Mota para mais uma conversa. Alcolumbre já viajou, o Mota também deve viajar, o presidente Lula está no Tocantins, retorna a Brasília, a princípio, para hoje, e não sei, aí no fim de semana já é outra coisa, mas a princípio, o Planalto e o Lula prefere esperar, acalmar essa questão e aí vamos para o que o governo vai fazer, independente da relação com o Congresso.
o governo vai sim insistir nesse discurso de justiça social que o ministro Fernando Haddad coloca aí e que a ideia é que seja reforçado na comunicação do governo. Por quê? Qual que é a avaliação? A avaliação é muito difícil, Diego, chegar na população o debate do IOF em si, né? A população acaba ficando meio perdida para entender. E aí, qual que é a mensagem melhor? É dizer que estão querendo fazer uma justiça social. Tudo bem se vão dizer que o governo taxa. Não é que o governo taxa, o governo quer taxar os ricos para não ter que tirar direito dos pobres. Por quê? Porque depois da derrubada dessa medida, vai ficar um rombo aí de 10 bilhões que o governo vai ter que ajeitar isso no orçamento e que isso pode virar o quê? Corte de despesas. Para onde? Talvez saúde, talvez educação, tem ali, vai ser na população mais carente. E o governo quer evitar isso, pegando a opinião pública para si, dizendo, olha, nós estamos sim buscando uma justiça tributária, nós estamos sim querendo taxar, mas é taxar os mais ricos, e para que o pobre pare de pagar a conta. A gente quer investir em programa social, sim, a gente quer, continua esse mesmo discurso, eles vão continuar com esse mesmo discurso. A gente quer poder fazer justiça social nesse país, taxando o que o ministro Fernando Haddad tem colocado nos últimos dias, que é o pessoal da cobertura, o pessoal da Faria Lima, enfim, comprando mesmo um pouco, digamos assim, essa briga. E aí, em relação ao Congresso, a gente pode falar aqui mas só para concluir, a ideia deles é, nesse momento, esperar acalmar um pouco para voltar sim o diálogo, mas também tentar mostrar que o Congresso está fazendo nada mais é do que defender interesses econômicos. E aí eles vão tentar dizer, olha, as medidas do Congresso atendem grupos econômicos que os próprios deputados têm interesse e que não necessariamente isso é bom para a sociedade. Então, é dentro desse escopo, né, de estratégia que o Planalto deve trabalhar nos próximos dias. Mas sim, vai continuar batendo na tecla de que as medidas que o Haddad está fazendo, e com o aval do presidente Lula, que parece agora compreender ali, né? Eu estava falando com uma fonte agora cedo, Diego, que falou assim, olha, nessa questão, se uniu de um lado Alcolumbre e Mota ali contra, né, um pouco o governo, daqui da parte do Planalto, uniu Rui Costa e Haddad, está todo mundo também juntos, né, para buscar uma solução e juntos nessa linha de que o governo precisa defender que se a imagem que vai ficar é de taxa, que fique que a imagem é para taxar os ricos e não os pobres.